Com que frequência no seu dia a dia você se sente inseguro? A insegurança faz com que as pessoas fiquem travadas, bloqueadas e com medo de fazer escolhas. E depois de fazê-las, elas têm medo de seguir em frente com essas escolhas. As pessoas se sentem inseguras por diferentes motivos em diferentes situações. De onde vem essa insegurança? É importante entender como diferentes características e comportamentos se manifestam nos 5 tipos de personalidade. E aqui, para você que está chegando agora, vale sempre reforçar: os nomes que nós vamos usar aqui, como rígido, articulador ou masoquista, não tem nada a ver com distúrbios clínicos ou qualquer coisa ruim que você tenha ouvido falar por aí, beleza? São os nomes dos tipos de personalidade que colocamos e que, aliás, modificamos um pouquinho para que não houvesse esse tipo de preconceito. Além do mais, porque nós aqui utilizamos 3 métodos e queremos ensinar isso com maior simplicidade. Algumas características e comportamentos são exclusivos de um tipo de personalidade, só aquele tipo funciona daquele jeito e os outros não. Por exemplo, o medo de ser humilhado, excluído, é da personalidade do masoquista. Só ele tem esse medo no jeito de funcionar dele, porque foi assim que a mente dele foi programada. Tem outras características e comportamentos que todos os tipos de personalidade têm, mas alguns deles têm uma tendência um pouco maior a manifestar do que os outros. É o caso, por exemplo, da raiva. Não dá para dizer que só o rígido ou só o masoquista sentem raiva. Todos sentem raiva, mas algumas personalidades têm uma tendência um pouco maior, têm uma predisposição maior àquele, por exemplo, a ter ataques de raiva. Agora, quando a gente fala sobre insegurança, é um pouco diferente. Ela não é uma característica exclusiva de um tipo de personalidade e também não é uma característica que alguns tipos têm uma tendência maior a ter do que os outros. A insegurança, todos os tipos de personalidade têm. Todos eles podem ter, e não tem um que é mais inseguro do que outro por natureza. Todos eles podem ser um pouco ou muito inseguros, dependendo da situação. Então vamos ver o que deixa cada um dos tipos de personalidade inseguro. Cada um dos 5 tipos se sentem inseguros por motivos diferentes, em situações diferentes. E tem 2 fatores principais que aumentam a insegurança de uma pessoa. Primeiro, é estar em um ambiente que faça o tipo de personalidade sentir a sua dor básica de novo. E segundo, é não usar ou ativar os recursos que cada personalidade desenvolveu para evitar essa dor. Como assim? Vamos lá, deixa eu te explicar melhor. Em cada uma das 5 etapas do processo de mielinização do nosso sistema nervoso, registra uma dessas 5 dores básicas. A primeira é a dor da rejeição, é registrada durante a gestação. A segunda, do abandono, durante a amamentação. A terceira, da manipulação, nas primeiras interações com o mundo. A quarta, da humilhação, no período de desfraude. E a quinta e por última, da traição, do surgimento da sexualidade. A intensidade com que nosso sistema nervoso sente, percebe cada uma dessas dores é que vai moldar o formato do nosso corpo e da nossa mente. E nesse processo, o sistema nervoso vai desenvolver no corpo e na mente recursos incríveis que ajudam a cada personalidade a evitar sentir aquela dor básica de novo. Uma pessoa que ativa e usa os recursos dela com frequência e que escolhe ambientes que cada vez melhores e mais favoráveis para a personalidade dela, se sente mais segura. E ao contrário também vale. Uma pessoa que não ativa e não usa os recursos dela e que escolhe ficar em ambientes que fazem ela sentir a dor do tipo da personalidade dela, de novo, vai se sentir cada vez mais insegura. Isso vale para qualquer um dos 5 tipos de personalidade e para qualquer combinação dessas personalidades. Sabe o que é mais incrível do que a gente faz aqui? É justamente ajudar as pessoas a entenderem como que elas funcionam para que elas possam escolher ambientes mais favoráveis e possam ativar os recursos dela com mais frequência. Muitas pessoas nem sabem que tem esses recursos dentro delas e é por isso que elas não ativam e usam eles. Por exemplo, uma pessoa com o tipo de personalidade do mental, quando ativa e usa os recursos dela, consegue explorar ao máximo a criatividade e a capacidade de explicar as coisas de uma forma mais simples, por mais complicado que elas sejam. Só que de nada adianta essa pessoa ativar os recursos dela se ela não estiver em um ambiente que reforça aquela dor da rejeição do mental.
As duas coisas precisam andar juntas. O ambiente precisa ser favorável e a pessoa precisa ativar e usar os recursos que ela tem. E quando a gente fala em ambientes, ele é composto por 3 elementos principais: pessoas, lugares e situações. Alguns ambientes estimulam a pessoa e favorecem a ativação dos recursos dela. E outros bloqueiam a pessoa e reforçam as dores do tipo da personalidade dela. Você com certeza já deve ter percebido que algumas pessoas fazem você se sentir mais à vontade e mais seguro, e outras te deixam mais desconfortável e mais inseguro. Qual será a dor que você tem medo de sentir de novo? Com cada pessoa que te deixa inseguro. Talvez você tenha um pai exigente e toda vez que vocês conversam, você tem medo de se sentir humilhado. Ou talvez você tenha um amigo que vive te cobrando favores que ele te fez e isso faz você se sentir manipulado. Ou talvez você tenha medo de abordar pessoas mais atraentes numa festa ou num barzinho, porque elas podem te rejeitar. A mesma coisa acontece com lugares e situações. Alguns lugares e situações podem gerar mais insegurança do que outros. E a pergunta é a mesma: qual a dor que eu tenho medo de sentir de novo nesse lugar ou nessa situação? Aqui tem uma questão interessante. Se os principais tipos de personalidade de 2 pessoas forem diferentes, as dores dela também serão diferentes. E aí, no mesmo ambiente, uma pode se sentir insegura, mas a outra não. Falar em público, por exemplo, tem pessoas que se sentem muito inseguras com isso, especialmente quem tem mais do tipo da personalidade do mental e do masoquista. E tem uma necessidade maior de ficar sozinhos, isolados, por conta do medo básico que eles têm. Os mentais, porque têm medo de serem rejeitados, e os masoquistas, porque têm medo de que alguma coisa saia errado e eles sejam humilhados novamente. Para mim, por exemplo, que eu tenho muito do tipo de personalidade do rígido, é muito bom ter a atenção das pessoas. O meu medo de falar em público é muito baixo, é muito menor do que alguém que tem o tipo de personalidade do mental ou do masoquista. Outra coisa que pode acontecer é ter um elemento em especial naquele ambiente que te deixa inseguro. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser uma situação. E se você muda esse elemento, a insegurança passa. Por exemplo, imagine uma pessoa que adora conversar sobre vinhos, mas o pai dela odeia vinhos e odeia falar sobre vinhos. E toda vez que surge esse assunto com o pai, essa pessoa ela se sente humilhada e insegura. Se ela estiver no restaurante com outras pessoas e o pai estiver na mesa, é provável que ela se sinta insegura e evite falar sobre vinhos, para não se sentir humilhada pelo pai de novo. É capaz que ela nem peça vinho para beber. Agora imagine, se o pai dela for embora e saiu da mesa, o lugar é o mesmo, a situação é a mesma, mas mudou uma pessoa que gerava insegurança nela. Talvez agora ela não se sinta mais insegura para falar sobre vinhos com o restante das pessoas que estão na mesa e é capaz que ela até peça um vinho para beber. E talvez que ela seja admirada pelas pessoas da mesa quando mostrar o conhecimento dela sobre o assunto. Anote isso. O sentimento de insegurança é como uma bússola emocional. O seu corpo e a sua mente entram em estado de alerta quando sentem que algo naquele ambiente podem fazer você reviver as dores básicas das suas personalidades. Então, quando você tem clareza de quais são os seus principais tipos de personalidade e quais são as dores e os recursos dele, fica muito mais fácil entender o que causa sua insegurança e fazer alguma coisa a respeito. Seja mudando o ambiente para que ele fique mais favorável, seja ativando e usando seus recursos, ou melhor, fazendo as duas coisas. Eu vou te dar agora uma visão geral como funciona a insegurança para cada tipo de personalidade, para que você consiga entender e lidar melhor com a sua insegurança. Vamos começar falando sobre o tipo de personalidade do mental. A dor básica dele é a rejeição. O mental, ele vai se sentir inseguro perto de pessoas que possam rejeitar ele ou as ideias dele, em lugares muito cheios ou que façam ele se destacar de alguma forma. Em situações que ele tenha que se expor ou interagir com muitas pessoas, ou seja, em situações que aumentem muito a chance dele sentir a dor da rejeição de novo. Para ele se sentir mais seguro, ele precisa estar com pessoas que apoiem e acreditem nas ideias dele. Estar em lugares que ele possa se isolar do mundo dele.
sem contato com muitas pessoas e possa passar desapercebida em situações que não envolvam muita exposição ou interação com as pessoas. O menos contato com outras pessoas faz o mental se sentir mais seguro, diferente das pessoas que têm mais a personalidade do comunicador ou do rígido, por exemplo. E qual a dor básica do comunicador? É o abandono. Ao contrário do mental, o comunicador vai se sentir inseguro quando ele estiver sozinho, ou quando estiver com pessoas que não dão atenção para ele, ou quando as pessoas não se importam com as emoções deles, em lugares onde ele não consiga ter contato com as pessoas. Quando ele se muda de um lugar onde ele convivia com pessoas que são importantes para ele, em situações em que ele não possa expressar o que ele sente, interagir com outras pessoas e ter contato físico. Ou seja, quando a dor de ser abandonado fica mais evidente. E aí, para o comunicador se sentir mais seguro, o que ele precisa então? Estar em contato com as pessoas e ter a atenção e o cuidado delas. Precisa estar em lugares com pessoas com as quais ele possa conversar, interagir, em situações que deem liberdade para ele se expressar, especialmente sobre o que ele sente, além de dar e receber carinho. Agora vamos falar sobre como funciona a insegurança para a personalidade do articulador. O tipo de personalidade do articulador é o terceiro e a dor básica dele é o medo de ser manipulado. O articulador vai se sentir inseguro quando estiver com pessoas com quem ele se sinta em dívida de alguma forma ou que fiquem tentando tirar vantagem dele. Quando ele estiver lidando com pessoas, lugares ou situações em que ele não tem poder de decisão ou influência, ou em situações que ele não sabe o que vai ganhar e o que precisa dar em troca. Tudo isso faz com que o articulador sinta que ele pode ser manipulado pelos outros e isso vai deixar ele inseguro a ponto de não conseguir confiar nas pessoas. E o que faz o articulador se sentir mais seguro? Ele precisa liderar e influenciar pessoas, lugares ou situações de alguma forma. Os acordos e combinados precisam ser claros, especialmente a parte que diz o que ele ganha e o que ele precisa dar em troca. E ele precisa estar com pessoas que sejam justas e transparentes nos seus acordos e não vão ficar tentando tirar vantagem dele. Agora vamos falar como é a insegurança para os masoquistas. O tipo de personalidade masoquista tem como dor básica o medo de ser humilhado, o que gera insegurança para eles. Estar com pessoas muito críticas, que ficam apontando os defeitos dele a todo momento, fazem com que ele se sinta humilhado e que ele tenha medo de errar. Lugares sem regras e lugares novos e desconhecidos também deixam os masoquistas inseguros, porque eles têm dificuldade de lidar com aquilo que é diferente do que eles estão já acostumados. O mesmo vale para situações novas ou que exijam algo diferente dele, em especial que ele improvise. Por ser muito metódico, o masoquista prefere as coisas mais previsíveis e rotineiras. Então, para que ele se sinta mais seguro, ele precisa se afastar de pessoas que critiquem, exponham ou humilhem os seus erros. Ele precisa buscar pessoas com quem ele se sinta à vontade para desabafar, para se abrir com aquilo que ele insiste e guardar para dentro dele. E precisa estar em lugares que ele já conhece bem, que sejam organizados, com regras, processos, rotinas bem definidas. E precisa estar em situações que sejam mais previsíveis, que sejam igual ou parecidas com aquilo que ele já conhece. Uma rotina que traz eficiência e resultados garantidos. Uma rotina que traz eficiência e resultados garantidos é uma maravilha para trazer mais seguranças para os masoquistas. Agora, por último, vamos falar do quinto e último tipo de personalidade que se forma no processo de mielinização da medula, que são os rígidos. A dor básica deste tipo de personalidade é o medo de ser traído, trocado por outra opção melhor. Para os rígidos, estar com pessoas que eles considerem melhor do que eles gera muita insegurança, pelo medo dele não se destacar ou serem trocados ou excluídos. Pessoas muito exigentes que não elogiam ou que ficam apontando as imperfeições deles também reforçam essa sensação. Os rígidos querem ser sempre os melhores, o centro das atenções. Então, estar em lugares que se sentem que eles não vão poder se destacar, que eles não vão conseguir vencer e nem ser o centro das atenções, eles se sentem inseguros e preferem nem se envolver.
Ah, e alguns rígidos podem se sentir especialmente inseguros na casa dos pais, por causa da triangulação onde gerou essa dor básica dele. A insegurança também vai aparecer em situações que eles não estejam no controle, que não tenham outra opção para escolher e que se sintam que não vão poder ter algum tipo de vantagem. Então, o que é que faz o rígido se sentir mais seguro? Ele precisa estar com pessoas que admirem ele, que reforcem isso com frequência e que considerem ele a melhor opção disponível. Ele precisa frequentar lugares que sente que possa se destacar de alguma forma e se tornar conhecido e bem falado. Nas situações em que ele estiver, é importante estar no controle ou ter uma posição de vantagem. E que nessas situações ele possa mostrar todas as suas habilidades, ser visto e admirado pelas pessoas. E que se sinta perfeito pelo que ele é e pelo que ele faz. Agora que você entendeu um pouco melhor que deixa cada um dos tipos de personalidade insegura, pensa aí, que ambientes fazem você se sentir inseguro? O que tem neles que gera essa insegurança? E qual será o tipo de personalidade que está com medo de reviver a dor dele em cada um desses ambientes? Isso vai te ajudar a evitar os ambientes que reforcem as suas dores das suas personalidades e a escolher ambientes mais favoráveis para ativar e usar os seus recursos. E outra coisa a se pensar é, será que você está contribuindo para que outras pessoas se sintam inseguras? Será que o modo como você trata elas faz com que as personalidades dela sintam aquela dor de novo? O que você pode fazer diferente para que elas se sintam mais seguras perto de você? Eu estou te perguntando isso porque quanto mais as pessoas se sentirem seguras perto de você, mais elas vão se permitir ativar os recursos dela e também elas não vão te evitar. Isso vai melhorar a sua relação com elas e pode até diminuir o seu nível de insegurança, porque vai gerar um ambiente mais favorável para vocês ativarem os seus recursos. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu gostei aqui embaixo e aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você será avisado quando os próximos vídeos forem para o ar. E por favor me conta qual o maior aprendizado que este vídeo te trouxe até agora. Eu vou adorar ler esses comentários e a gente se vê no próximo vídeo.